Olá, temos aqui um texto bíblico muito confortador, palavras de Jesus. João, capítulo 14, versículo 27. Jesus diz: Eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem fiquem com medo. Esse aqui é parte de mais um dos discursos de Jesus. Acontece aqui após o capítulo 13, no capítulo 14, versículo 27. O capítulo 13 é onde fala da última ceia. E a partir daí a gente sabe que começa a última semana de Jesus, antes da cruz, a partir do capítulo 13. Então aqui no capítulo 14 já está nesses últimos dias do ministério de Jesus aqui na Terra. E por isso essa mensagem ela cai de modo bem importante. Porque ele diz aos discípulos que deixaria a sua paz. A minha paz eu dou a vocês. Nessa versão aqui, King James, a minha paz eu vos dou. E esse capítulo 14 fala no Evangelho de João dessa tensão de Jesus estar indo próximo da cruz e os discípulos começam a sentir isso, mesmo eles não entendendo claramente que Jesus deveria morrer e ressuscitar, mas eles ficavam preocupados, até porque eles sempre andavam com Jesus, vendo seus milagres, vendo seu ensino, ouvindo seu ensino e sentindo segurança em estar ao lado do Mestre. O próprio Pedro, no capítulo 6, diz: Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Jesus dava segurança aos seus discípulos. E agora, como ficaria a igreja, seus seguidores, depois que Jesus partisse? Então, esse capítulo 14 mostra Jesus dizendo para eles não se preocuparem, não ficarem perturbados, porque ele deixaria a sua paz. E ele diz que a sua paz não é a mesma paz que o mundo dá. Qual é a paz que o mundo dá? A gente pode dizer que o conceito de paz, normalmente, é ausência de guerra, não estar em uma situação difícil. Mas Jesus não está falando dessa paz de acordo com a definição do mundo, mas uma paz que só ele dá. Jesus também não está falando de uma paz que também está no mundo, que é você fazer o que quiser com liberdade, conquistar todos os seus sonhos e chamar isso de paz. Dizer que isso aí vai te trazer realmente paz. Também não é essa paz que Jesus está prometendo. Conquistas. Mas é a paz que vem do Pai. Para entender melhor esse contexto aqui de como funciona essa paz, a gente tem que ver o que está ao redor desse versículo. Estamos no capítulo 14. No versículo 1, Jesus diz: Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus já está dizendo que não é para eles temerem, que há um lugar com Deus, em Deus, na casa do Pai, para seus discípulos.
Eles não devem ter medo. Esse mundo aqui não é o estado final do povo de Deus, da igreja, dos seus discípulos. E interessante é que no final do versículo 13, Pedro diz que estaria com Jesus independente do que acontecesse. E Jesus disse: não cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Então vejamos que isso aqui já está próximo ao momento da cruz. Falando dessa paz que Jesus daria aos discípulos, apesar das suas falhas, depois de Jesus ter dito isso a Pedro, que Pedro negaria, é que entra esse discurso consolador. Jesus pode prometer essa paz que vem do Pai. Ele tem total segurança para falar isso e para conceder, para dar essa paz, essa tranquilidade que ele está falando. E ele tem essa autoridade, essa autonomia, esse crédito, porque aqui diz, no versículo 8, Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente. Então os discípulos queriam ver o Pai. E Jesus responde: há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não têm me conhecido. Apesar de Jesus ser o Filho de Deus, ele fala em nome de Deus. E o único motivo dele ter essa autoridade é porque, assim como o Pai é Deus, o Filho também partilha da mesma divindade, autoridade, soberania, do mesmo senhorio do Pai. Mesmo sendo o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Mas ele tem essa mesma autoridade. Ele é perguntado sobre o Pai e diz: eu estou aqui. Há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não têm visto, não me têm visto. Quem vê a mim, vê o Pai. A gente fala do Pai, que a paz vem do Pai, Jesus vem do Pai. A gente fala do Filho aqui, mas também tem uma outra pessoa, a terceira pessoa, que está envolvido nessa paz que vem de Jesus, que vem do Pai. Aqui no final do versículo 14. Agora eu vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. No verso 31. Mas para que o mundo possa saber que eu amo o Pai, e como o Pai me ordenou, dessa forma eu faço. Mas aqui é o verso 26 que eu queria encontrar aqui. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. O Consolador, o Espírito Santo. Aqui é a chave para entendermos como essa paz chega diretamente aos discípulos de Jesus. Como essa paz pode chegar a nós. Jesus disse que iria para o céu, por isso que ele está consolando seus discípulos. Convém que eu vá. Mas ele disse: o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. E então, depois dessa fala que vem, eu deixo-vos a minha paz. O Espírito Santo ele é chamado por Jesus de Consolador. E do consolo vem a paz. Essa paz também é uma obra do Espírito Santo. Aqueles que estão em Cristo podem entender, compreender essas palavras
e saber que Jesus deixou a sua paz, que o mundo não pode dar. A paz que vem de Deus. A sua presença constante. Jesus diz: aquele que me ama, viremos para ele e faremos nele morada. Ainda no capítulo 14. Ora, e eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Mas vocês conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Eu não deixarei vocês sem consolo, mas eu voltarei. Então, aqui está a paz que Jesus dá. É o Espírito Santo que está presente no seu povo, na igreja, naqueles que creem nele. A paz que está em Jesus é a paz que o mundo, ou nenhuma circunstância, por melhor que seja, ou qualquer conquista, por melhor que seja, pode se comparar à paz, à segurança de saber que Jesus, o Pai, o Espírito Santo, está conosco e nos promete um consolo. Esse consolo é voltado também para esperar o seu retorno. Mas até o seu retorno, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Até lá, Jesus deixa a sua paz. É a certeza de saber que pertencemos a Deus, a algo muito maior. E isso traz paz. E essas palavras não são mero conforto somente na mente, mas foi Jesus que passou, foi Jesus que falou. E essa paz se torna, de fato, realidade quando sabemos, quando temos o Espírito Santo. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Então, que fiquemos com essas palavras do Senhor Jesus, que Ele nos abençoe. Amém.